Eu olhei para João. 20 anos. 20 anos se passaram desde o dia em que ele foi condenado injustamente. Seu cabelo, antes escuro como a terra úmida, estava agora completamente branco. E as linhas profundas em seu rosto contavam uma história de sofrimento indizível, gravada por anos de confinamento e desespero silencioso. Estávamos sentados lado a lado em uma sala pequena, acanhada, no complexo do tribunal. O ar carregado de uma expectativa pesada, que parecia comprimir o próprio tempo. Aguardávamos a formalidade. O ritual burocrático que sabíamos mudaria tudo. A confissão que havíamos esperado por 2 décadas estava ali, sobre a mesa polida à minha frente. Um conjunto de páginas que parecia irradiar uma luz pálida, quase sagrada. 20 anos de luta incessante, de descrença por parte de muitos, de portas sistematicamente fechadas na cara da esperança. Tudo culminava naquele instante suspenso. A respiração de João estava superficial, quase inaudível, seus ombros encurvados pela tensão, e seus olhos, fixos nos meus, exibiam uma mistura vertiginosa de esperança frágil e o medo, entranhado de quem já foi brutalmente traído pelo sistema que deveria protegê-lo. Ele tremia levemente. Eu estendi a mão sobre a mesa e segurei a sua, fria e calosa pelas décadas de trabalho forçado e de espera. Não havia mais palavras a serem ditas entre nós naquele momento. A jornada tinha sido longa demais para ser resumida em frases de encorajamento vazias. Havia apenas a espera. Pelo reconhecimento oficial de uma verdade que sabíamos existir há tanto tempo. Porque o homem que ele esperou 20 anos para ver assumir a responsabilidade, o verdadeiro criminoso que o lançou na sombra da prisão, finalmente havia confessado. E a identidade dele. Bom, essa era a parte que, mesmo depois de tudo, ainda me tirava o sono. Ainda me fazia questionar a natureza humana. A hipocrisia que pode se esconder por trás das aparências mais respeitáveis. Meu nome é Ana Luísa Andrade, e na primavera de 2004, quando o caso de João caiu na minha mesa. Eu era uma advogada recém-formada, transbordando de ideais e com a inabalável convicção de que a justiça, apesar de seus percalços, sempre prevaleceria para aqueles que lutassem por ela. Eu havia escolhido trabalhar na Defensoria Pública por acreditar, no fundo da minha alma, que todos, independentemente de sua condição social ou financeira, mereciam uma defesa digna e a chance de ter sua voz ouvida em um tribunal. Meu escritório na Defensoria era modesto, com pilhas de processos se acumulando sobre mesas de madeira desgastada e um cheiro permanente de papel velho e café frio pairando no ar. Meus colegas eram tão sobrecarregados quanto eu, mas compartilhávamos um senso de propósito, uma paixão por defender os marginalizados, os esquecidos pelo sistema. Acreditei na inocência de João desde o primeiro dia em que o encontrei. Ele não possuía a eloquência sofisticada de quem forja histórias. Sua linguagem era simples, direta, carregada de uma genuína perplexidade diante da situação em que se encontrava. Ele era um homem trabalhador, um pedreiro que sustentava a família com o suor do seu rosto, vivendo em uma casa humilde, mas cheia de amor. Sua vida antes daquela catástrofe era de qualquer cidadão honesto e pacífico. Rotina de trabalho árduo, domingos na igreja, o orgulho de ver os filhos crescendo e indo para a escola. Lembro-me de olhar nos seus olhos na nossa primeira conversa na cadeia. Não havia neles a frieza do criminoso, apenas a confusão desesperada de quem não entende por que o mundo desabou sobre sua cabeça. Por que sua vida simples foi arrancada dele sem aviso? Eu vi a bondade em seus gestos, a humildade em suas palavras. Era impossível para mim conciliar a imagem desse homem com a do assassino brutal descrito na denúncia. Esse contraste gritante foi o que me impulsionou a aceitar o caso, a mergulhar de cabeça nessa luta que eu ingenuamente pensava ser apenas mais um desafio na minha jovem carreira, sem saber que ela consumiria 2 décadas da minha vida e moldaria quem eu me tornaria. Eu estava pronta para lutar por ele,
com toda a força e idealismo que a juventude me permitia. O crime que desencadeou essa tragédia foi o assassinato de um conhecido empresário local, o Sr. Roberto. Durante um assalto em sua loja de conveniência em uma noite chuvosa, a denúncia contra João se baseava em um conjunto de provas circunstanciais que, embora frágeis isoladamente, foram apresentadas de forma a construir uma narrativa aparentemente sólida e incriminadora pelo Ministério Público. O antagonista principal nesse palco jurídico era o promotor de justiça, Dr. Costa, um profissional experiente e com fama de ser implacável e extremamente eficaz, um verdadeiro mestre na arte de persuadir júris. Do meu lado estava João, um homem simples, com poucos recursos e nenhuma experiência com o sistema judicial. A prova contra ele incluía o testemunho de uma única pessoa que alegava tê-lo visto correndo da cena do crime. Era noite, chovia e a testemunha estava a uma distância considerável, em um ponto com visibilidade limitada. A descrição fornecida era vaga: um homem alto, usando um capuz, um retrato que poderia servir a dezenas de pessoas na região. Eu soube depois que essa testemunha era uma figura conhecida por frequentar bares próximos e ter um histórico de problemas com a verdade. Mas isso foi desvalorizado durante a fase de investigação. Outra prova eram impressões digitais parciais encontradas no balcão da loja. A perícia confirmou que pertenciam a João, mas esse balcão ficava em uma área de acesso público. E João, como ex-funcionário, havia tocado nele inúmeras vezes. A defesa argumentou que a presença de suas digitais ali era natural, mas a promotoria conseguiu apresentar isso como evidência de seu retorno ao local do crime. O motivo apresentado era o fato de João ter trabalhado na loja meses antes e ter sido demitido após um desentendimento com o gerente, não o proprietário assassinado, um detalhe que o promotor habilmente minimizou. O desentendimento havia sido por causa de um pequeno erro na contagem do estoque. Algo banal, mas o promotor o transformou em uma disputa acalorada, um sentimento de injustiça e desejo de vingança por parte de João. Eu mergulhei nos autos do processo, tentando encontrar falhas, contradições, qualquer coisa. Senti uma impotência crescente ao ver como cada detalhe inocente da vida de João estava sendo distorcido e encaixado perfeitamente na narrativa acusatória. A pressa da polícia em resolver o caso, a falta de investigação de outras linhas de apuração, a forma como as provas foram apresentadas, tudo parecia conspirar para incriminar meu cliente. O Dr. Costa parecia saber exatamente como explorar cada ponto fraco da defesa, como pintar João como o criminoso perfeito naquela história. Era como lutar contra uma parede de aço polido. Cada golpe da minha defesa parecia simplesmente ricochetear e me atingir de volta. A prova contra ele não era uma arma, um vídeo claro, uma confissão. Era uma teia cuidadosamente tecida de circunstâncias e interpretações maliciosas. E eu vi, com pavor, que estava funcionando. O julgamento de João é uma cicatriz profunda na minha memória, um marco doloroso que redefiniu minha compreensão do que significava lutar por justiça. Foi rápido, brutalmente rápido, pelo menos na minha percepção, uma avalanche de eventos que culminou na condenação do meu cliente, antes mesmo que eu sentisse que havíamos tido uma chance real de nos defender. A sala do tribunal era grande, fria, cheia de pessoas menos a família de João, a família da vítima, curiosos, a imprensa local. O ar era pesado, carregado de expectativa e preconceito. O promotor, Dr. Costa, desfilou sua eloquência e confiança diante do júri. Ele apresentou as provas circunstanciais com maestria, transformando cada detalhe insignificante da vida de João em um indício de culpabilidade. E me esforcei para desqualificar a testemunha ocular, apontando as condições precárias de visibilidade e seu histórico questionável. Argumentei sobre a fragilidade das impressões digitais, explicando que a presença de João na loja era corriqueira devido ao seu emprego anterior. Apresentei o álibi de João, confirmado por sua esposa e filhos. Ele estava em casa naquela noite. Embora a falta de uma terceira testemunha imparcial o tornasse, aos olhos do júri, menos crível, tentei humanizar João.
mostrar ao júri o homem honesto e trabalhador que ele realmente era. Mas não foi o suficiente. Cada ponto que eu levantava, o promotor derrubava com facilidade, ridicularizando meus argumentos, pintando-me como uma advogada ingênua, tentando defender o indefensável. Lembro-me de vê-lo gesticular dramaticamente, apontando para João com uma expressão de repulsa. Senti a hostilidade silenciosa do júri, suas faces fixas, sem expressar qualquer empatia. Pedimos a revisão mais aprofundada das filmagens de segurança de prédios vizinhos que a polícia alegou não existirem ou serem de baixa qualidade. Tentamos obter registros telefônicos que talvez pudessem comprovar a localização de João, mas que não foram considerados relevantes pela investigação inicial. Cada tentativa de buscar uma prova mais concreta, um fio de esperança, foi negada pelo juiz, que parecia seguir o ritmo acelerado ditado pela acusação. Saí daquelas sessões com o gosto amargo da derrota na boca, a sensação de que estávamos lutando uma batalha perdida antes mesmo de começar. E então veio o veredito. Quando o júri retornou e o juiz leu a decisão, culpado, o mundo, para mim, pareceu parar por um instante. O barulho da sala se dissolveu. Vi João desabar na cadeira de réu, os soluços silenciosos convulsionando seu corpo. Sua esposa gritou do fundo da sala, um lamento dilacerante que ecoa nos meus ouvidos até hoje. Senti uma onda de fracasso tão avassaladora que mal conseguia respirar. Havia falhado. Salhado.com. João, com sua família, com a justiça em que tanto acreditava, era minha primeira grande derrota, e o peso dela era insuportável. O som da condenação foi o som do meu idealismo se estilhaçando contra a dura realidade de um sistema imperfeito. A primeira visita à prisão, depois da condenação, foi talvez um dos momentos mais sombrios da minha carreira. O ambiente da penitenciária era opressor. O cheiro de desinfetante misturado ao de desespero pairava no ar denso e úmido. João estava em uma pequena sala do visitors, separados por um vidro grosso. Sua aparência era de alguém que havia envelhecido anos em questão de dias. Estava magro, pálido, com os olhos inchados de tanto chorar. Falamos por um interfone metálico que distorcia nossas vozes, tornando a comunicação ainda mais fria e distante. Ele estava quebrado, sem forças. Mas no meio de sua dor profunda e sua confusão, uma coisa permanecia inabalável. Sua convicção. Doutor, eu juro, pela vida dos meus filhos, eu não fiz isso. Ele repetia, a voz embargada, lutando contra as lágrimas que rolavam incessantemente pelo seu rosto. Ele não entendia como isso pôde acontecer com ele. Um homem que sempre viveu corretamente. Foi nesse momento de desespero compartilhado, nessa conversa carregada de dor e incredulidade, que ele mencionou um detalhe pequeno, quase insignificante, que havia me escapado na pressa do julgamento, e que talvez ele mesmo não tivesse dado o devido peso antes. Ele disse que, no dia do crime, horas antes do tudo acontecer enquanto passava pela rua de trás da loja do Sr. Roberto, uma rua menos movimentada, usada principalmente para entregas e acesso de funcionários, viu um carro diferente do usual estacionado ali. Era um carro escuro, de modelo que ele não soube identificar com precisão, mas que ele nunca tinha visto estacionado naquela rua antes. Ele só notou porque achou a presença dele ali estranha, fora do contexto daquele beco tranquilo nos fundos de estabelecimentos comerciais El Menchônio. Isso de passagem, como uma curiosidade sem importância, um pequeno fragmento de uma memória caótica daquele dia fatídico. Era um detalhe mínimo, facilmente descartado por qualquer um focado nas grandes provas, como a testemunha e as digitais. Mas para mim, naquele momento de escuridão total, depois da derrota avassaladora, aquela informação insignificante brilhou como um microscópico ponto de luz em um céu sem estrelas. Por que alguém estacionaria um carro na rua de trás, horas antes do assalto? Se o plano fosse um ataque de surpresa pela frente da loja, um assalto oportunista, como a promotoria pintou, não envolveria esse tipo de preparação ou observação prévia na área dos fundos. A informação de João sugeria planejamento, talvez um ponto de fuga diferente,
talvez a participação de mais alguém que o esperava no carro. Era algo que não se encaixava na história simples e direta de um trabalhador ressentido, que volta para se vingar e roubar sem maiores elaborações. Era um fio finíssimo, quase invisível, mas para mim, naquele momento de desespero, era tudo o que eu tinha. Agarrei-me a ele com todas as minhas forças, sentindo uma faísca de determinação reacender dentro de mim. Se houvesse um carro, talvez houvesse alguém nele. Talvez houvesse um plano mais complexo. Talvez houvesse uma chance de provar que João não se encaixava nesse cenário. Aquel de Tauri, aparentemente sem importância, se tornou o epicentro da minha esperança. O único ponto de partida para a longa e árdua jornada que estava por vir. Se você sente a injustiça desse momento e, assim como eu senti naquela solitária sala de visitas na prisão, nutre a esperança de que, mesmo depois de tanto tempo e tanta dor, a verdade possa finalmente vir à tona. Deixe seu like neste vídeo para mostrar que a perseverança e a fé na justiça ainda valem a pena. A luta que viria a seguir para transformar aquele único fio de esperança em algo concreto, em uma prova inquestionável da inocência de João Durária 20. Longos e excruciantes anos, uma batalha contra o tempo, o sistema e a descrença geral. 20 anos. É difícil mensurar o que significam 20 anos passados na prisão, 20 anos de uma vida roubada, e para mim, significaram 20 anos de uma busca desesperada, implacável, muitas vezes solitária e quase sempre frustrante. Aquela informação sobre o carro estacionado na rua de trás se tornou a minha obsessão, o único ponto de partida em um caso que para o resto do mundo estava encerrado e logo após a condenação, iniciei os procedimentos para apelação, mas os argumentos baseados em erros processuais ou na fragilidade das provas foram sistematicamente negados pelos tribunais superiores. As portas começaram a se fechar, mas eu não desisti do fio do carro. Reabri as investigações por conta própria. Nas horas vagas, nos finais de semana, voltei à rua de trás da loja, centenas de vezes, em diferentes horários e condições climáticas, tentando refazer os passos de João. Imaginando a cena, tentando entender o que ele poderia ter visto. Conversei com moradores antigos daquela rua, com comerciantes vizinhos, com qualquer pessoa que pudesse ter estado por ali naquele dia. Mostrei fotos de diferentes modelos de carros escuros da época, na esperança de que alguém pudesse reconhecer algo. Lembrar de ter visto um veículo estranho. A maioria não se lembrava de nada. Era 20 anos depois, as memórias se desvanecem, as pessoas se mudam. Alguns me olhavam com desconfiança, outros com pena, achando que eu era uma advogada teimosa perdendo tempo com um caso resolvido. Eu bati em portas de delegacias antigas, implorei a funcionários por acesso a arquivos que talvez contivessem informações sobre veículos suspeitos registrados na região naquele período. Enviei cartas para órgãos de trânsito, para companhias de seguro, qualquer entidade que pudesse ter algum registro de um carro daquele tipo na área. Tentei obter permissão para um reexame mais aprofundado das impressões digitais com novas tecnologias forenses que surgiram ao longo dos anos, mas os pedidos eram negados, justificados pela falta de novas evidências substanciais que justificassem a reabertura completa da investigação. Cada não, cada porta fechada, cada ligação não retornada era uma facada. Lembro-me de passar noites em claro no meu escritório, cercada por caixas e mais caixas de documentos empoeirados, sentindo a solidão daquela luta. O cinismo começou a se instalar. A fé no sistema, que antes era inabalável, começou a ruir, substituída por uma frustração profunda e uma raiva silenciosa pela inércia e pela burocracia que impediam a verdade de vir à tona. João envelhecia na prisão. Suas visitas se tornavam mais espaçadas. A esperança em seus olhos diminuía a cada ano que passava, substituída por uma resignação dolorosa. Ele perdeu o crescimento dos filhos, os aniversários, os natais em casa. Sua família sofreu junto, enfrentando o estigma e dificuldade. Fernandes, eu me sentia responsável por cada dia que ele passava atrás das grades. Houve momentos em que pensei em desistir, esgotada fisicamente e emocionalmente.
questionando se valia a pena continuar batendo contra aquela parede. Mas então eu visitava João. Via a dignidade com que ele carregava seu sofrimento, a esperança cautelosa que ainda residia no fundo de seus olhos cansados, e lembrava da promessa que fiz a ele e a mim mesma naquele dia da condenação. Eu nunca vou parar de lutar pela sua inocência. Essa promessa e o pequeno fio do carro escuro me mantiveram em movimento por 2 longas décadas de busca desesperada e frustrada. A noite anterior, aquela audiência de revisão. Aqui eu, no meu íntimo, sentia que seria a última tentativa significativa para João. Foi a mais solitária e desesperadora de todas as longas noites que dediquei a este caso. Eu estava no meu escritório, que parecia mais um depósito de arquivos antigos do que um espaço de trabalho funcional. As de documentos do caso de João Empil Ravensey ao meu redor, testemunhas silenciosas dos 20 anos que havíamos passado presos a essa tragédia. O cheiro de papel velho e poeira era opressivo. Lá fora, a cidade dormia, indiferente ao drama que consumia minha vida profissional e parte da minha alma. Eu estava revisando o pedido de revisão que havíamos protocolado, baseado principalmente em uma deterioração da prova testemunhal, argumentando que a memória da única testemunha ocular, após 20 anos, não poderia mais ser considerada confiável e inabalável. Era um argumento fraco, eu sabia, fraco demais para derrubar uma condenação já solidificada pelo tempo e pela aceitação do sistema. Eu sentia a inevitabilidade da derrota pairando no ar pesada e fria. Não havia mais o que fazer, mas para onde ir. Tínhamos esgotado todos os recursos legais, todas as pistas ou a falta delas. Meu corpo estava cansado, minha mente exausta e a esperança, que havia sido meu motor por tanto tempo, estava reduzida a um mero resquício, uma brasa quase apagada sob as cinzas do ceticismo. Visitei João naquela noite na prisão. A conversa foi difícil. Ele percebia minha exaustão. Sentia o peso da minha incerteza. Tentei ser forte para ele, mas minha voz soava oca, e meus olhos, eu sabia, não escondiam a minha própria falta de convicção naquele momento. Expliquei os argumentos que apresentaria no dia seguinte, mas evitei dar falsas esperanças. Pedi que ele fosse forte, que mantivesse a fé, mas a verdade é que nem eu mesma tinha mais forças de onde tirar essa fé. Ele me olhou com aquela mistura dolorosa de gratidão pela minha persistência e resignação pela sua própria situação. Ele falou sobre a família, sobre as saudades, sobre o quanto ansiava por um único dia de liberdade. Não importa o custo, mas o que ele mais desejava. E o que eu mais desejava para ele era que seu nome fosse limpo. Naquela noite, olhando para o rosto envelhecido e cansado de João, tive a sensação esmagadora de que a injustiça estava prestes a vencer, que 20 anos de luta e sofrimento terminariam com um recurso indeferido, e que João passaria o resto de seus dias, ou pelo menos grande parte deles, na prisão, como um culpado aos olhos da sociedade. Mesmo sendo inocente, era uma sensação de fracasso tão profunda que doía fisicamente. A noite era escura, e o futuro parecia ainda mais sombrio. A véspera do fim parecia realmente ser o fim de tudo. A sala de audiências no dia seguinte era bem menor do que o grande salão onde o julgamento original de João aconteceu 20 anos antes. O clima era formal, mas sem a eletricidade tensa de um julgamento. Era uma audiência de revisão, um procedimento mais técnico e, para muitos ali presentes, uma mera formalidade. Um caso antigo que precisava ser resolvido definitivamente para liberar espaço nos registros do tribunal. O juiz, um magistrado diferente daquele que proferiu a sentença original, parecia competente, mas seu semblante indicava uma certa impaciência, como se já tivesse uma pilha de casos mais urgentes esperando por sua atenção. Do outro lado da sala, sentados com uma polidez fria, estavam os representantes do Ministério Público.
Não mais o temido Dr. Costa, mas promotores mais jovens, que provavelmente viam o caso de João como uma chatice burocrática, um réu condenado que, por alguma razão, ainda insistia em perturbar a ordem estabelecida. João estava sentado ao meu lado, visivelmente mais velho, magro e frágil. Sua postura era retraída, seus olhos fixos em um ponto no chão, a tensão marcando cada linha de seu rosto. Eu comecei minha argumentação, minha voz eu me esforcei para que fosse firme, mas senti a fragilidade dos meus próprios argumentos. Falei sobre a passagem do tempo, sobre como a memória humana é falível, sobre como a única testemunha ocular, após 20 anos, não poderia ter a mesma certeza que demonstrou na época. Apresentei o relatório de um psicólogo forense sobre a fragilidade das memórias de longo prazo em situações traumáticas, mas eu sabia que era uma base instável para derrubar uma condenação. Cada palavra que eu dizia parecia ecoar na sala relativamente vazia, sem encontrar a ressonância que eu desejava. O juiz ouvia, anotava ocasionalmente, mas seu olhar parecia distante, focado talvez em outros casos, em outros compromissos. Os promotores ouviam com uma expressão de cortesia forçada, seus olhares por vezes se cruzando em silenciosa discordância, como se estivessem pensando de novo. Isso, eu sabia que não os estava convencendo. Eu sentia o fracasso iminente pairando no ar como uma névoa densa e fria. Cada segundo parecia uma eternidade, e a sensação de estar perdendo, de estar falhando com João mais uma vez, era um peso esmagador no meu peito. Eu olhava para o rosto de João e via a esperança se esvaindo, substituída pela resignação que ele conhecia tão bem. Eu estava no meio da minha argumentação, falando sobre a necessidade de considerar novas perspectivas e a possibilidade de erro judicial, quando o curso daquela manhã e, na verdade, os últimos 20 anos de nossas vidas foi abruptamente alterado. O início do fim, como eu pensava, estava prestes a se tornar o início de outra coisa completamente inesperada. Era o fim da linha. Ou, pelo menos, era o que todos nós naquela sala, imersos na rotina fria do tribunal e na expectativa de mais um recurso indeferido, pensávamos. 2 décadas de uma luta desigual pareciam caminhar para uma conclusão amarga, com a injustiça prevalecendo sobre a verdade. Mas o destino, ou talvez a verdade implacável e paciente, tinha outros planos, guardados para o último instante. Não saia daí, porque o que aconteceu a seguir, um evento tão inesperado e dramático que alterou a realidade de todos os presentes, eu mesma demorei para acreditar completamente. Eu estava no meio da minha argumentação, minha voz lutando para soar convincente enquanto eu falava sobre a necessidade de reavaliar a prova testemunhal após tanto tempo, quando o som que ouvi não foi o da minha própria voz ou a respiração contida dos presentes. Foi o de portas duplas de madeira maciça se abrindo abruptamente com um estrondo, ecoando pelo silêncio respeitoso da sala de audiências. A interrupção foi tão repentina e inesperada que todos os olhares se voltaram para a entrada. Um murmúrio percorreu a pequena plateia. Um homem fardado, um policial de plantão no tribunal, estava parado ali, escorado no batente da porta, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Sua farda estava levemente amassada, seu cabelo despenteado, e seus olhos procuravam alguém na sala com uma urgência visível. A expressão em seu rosto não era a habitual calma dos oficiais em serviço no fórum. Era uma mistura de surpresa, pressa e a consciência de estar interrompendo um procedimento oficial. O juiz, que até então parecia distante, levantou a cabeça, sua expressão de impaciência se transformando em curiosidade e depois em leve aborrecimento. Os representantes do Ministério Público, sentados do lado oposto ao meu, também se viraram, suas sobrancelhas levantadas em questionamento silencioso. O policial fez um sinal discreto com a cabeça para o promotor mais velho, um gesto que, embora sutil, carregava um peso inexplicável. O promotor, confuso, assentiu, e com a permissão silenciosa do juiz, um leve movimento de cabeça na direção do policial. Levantou-se e caminhou até a porta. O policial então estendeu a mão, segurando um envelope.
grande, pardo e lacrado, que parecia ter sido manuseado com extrema urgência. Ele sussurrou algo no ouvido do promotor, as palavras inaudíveis para o restante da sala. Mas a reação no rosto do promotor foi imediata e dramática. Sua pele, que antes exibia um tom rosado saudável, empalideceu instantaneamente, e seus olhos se arregalaram em descrença. Ele pegou o envelope com as mãos ligeiramente trêmulas. O murmúrio na plateia aumentou. João, ao meu lado, também olhava para a porta, confuso, seu rosto refletindo a perplexidade geral. O som inesperado daquelas portas se abrindo não foi apenas uma interrupção física do procedimento. Foi uma ruptura abrupta na linha do tempo, um prenúncio de que o curso resolvido daquele caso estava prestes a ser violentamente desviado, impulsionado por uma força externa e completamente imprevista. Aquele som quebrou o silêncio formal do tribunal e abriu espaço para o impensável. O promotor, ainda visivelmente abalado e com o rosto pálido, caminhou lentamente de volta para a mesa principal da corte, sob os olhares atentos de todos. Ele se aproximou da mesa do juiz, que o observava com uma expressão de crescente curiosidade e seriedade. Sem dizer uma palavra, o promotor estendeu a mão trêmula e entregou o envelope pardo e lacrado ao juiz. O juiz pegou o envelope, que parecia surpreendentemente pesado, e quebrou o lacre com cuidado metódico, apesar da urgência da situação. Ele retirou o conteúdo menos algumas folhas de papel dobradas e grampeadas, junto com o formulário oficial de registro de entrada no tribunal. Enquanto o juiz começava a ler, seus olhos, que antes pareciam um tanto distraídos, se arregalaram gradualmente. A leitura silenciosa do juiz pareceu durar uma eternidade. O silêncio na sala era absoluto, apenas quebrado pelos sons distantes do tribunal e pela respiração contida dos presentes. O juiz pigarreou, ajustou seus óculos e, com a voz que soava rouca e embargada pela surpresa, olhou para mim, depois para João e disse: Doutora Ana Luísa, o Ministério Público, e agora este tribunal, acabam de receber um documento oficial. Uma confissão referente a este caso. A palavra confissão reverberou na sala como um sino tocando em um cemitério silencioso. O promotor, ao lado da mesa, assentiu solenemente, sem conseguir encontrar palavras. O juiz, com a mesma mão trêmula que usou para quebrar o lacre, me estendeu os papéis. Levantei-me da minha cadeira, minhas pernas fracas sob mim. Minhas mãos, úmidos de nervosismo, tremeram ainda mais ao pegar as folhas. A caligrafia era irregular, apressada, escrita à mão em papel comum. A data era do dia anterior. O local indicado no cabeçalho do formulário anexo confirmava o sussurro do policial para o promotor. Um leito de hospital. Comecei a ler, passando os olhos rapidamente pela caligrafia confusa, meu coração batendo descontroladamente no peito. As primeiras linhas descreviam a noite do crime, detalhes sobre a disposição da loja, a hora exata, ou Sam da chuva. Informações que só alguém presente poderia saber. O pânico e a incredulidade se misturavam dentro de mim a uma onda avassaladora de adrenalina e uma ponta de esperança quase dolorosa. Continuei lendo, absorvendo cada palavra, cada frase que desmontava paica por paica a narrativa que havia aprisionado João por 20 anos. A confissão descrevia um plano prévio, um motivo diferente do roubo simples. A presença do carro na rua de trás, o fio de esperança de João transformado em prova. Cada linha que eu lia validava a luta incansável, as noites em claro, as portas fechadas, a fé de João. E então, cheguei ao final da última página. A assinatura, o nome. Meu corpo inteiro congelou. O choque foi tão grande que precisei me apoiar na mesa para não cair. O nome na assinatura era familiar. Terrivelmente familiar. Não apenas familiar, nos autos do processo antigo, mas uma figura que para a sociedade e para a promotoria original era uma vítima colateral daquele crime. Brutal. O nome era Pedro Alves, o filho da vítima. Respirei fundo,
a confissão nas mãos ainda trêmulas, sentindo o peso de 20 anos de injustiça prestes a ser desfeito naquele instante. Olhei para João, que me encarava com uma mistura de confusão e uma crescente mas cautelosa esperança nos olhos. Olhei para o juiz, cuja expressão séria e atenta me incentivou a prosseguir. Olhei para os promotores, cujos rostos estavam pálidos e sem palavras. Era o momento pelo qual lutamos por 2 décadas. Meritíssimo! Minha voz soou firme, apesar do nó na garganta e do tremor nas mãos. Peço a permissão para apresentar esta prova, que acaba de ser entregue ao tribunal. O juiz assentiu solenemente. Prossiga, doutora. Eu me levantei completamente, erguendo os papéis para que todos pudessem ver. O silêncio na sala era absoluto, tenso, carregado de expectativa. As pessoas na plateia inclinavam-se para a frente, tentando captar cada palavra. O autor desta confissão, escrita e assinada no dia de ontem, de um leito de hospital, admitindo ser o único e verdadeiro responsável pelo assassinato de Roberto Santos há 20 anos. Crime pelo qual João Costa foi injustamente condenado. Fiz uma breve pausa, deixando que o nome de João ressoasse. É Pedro Alves. A sala explodiu. Não foi um barulho alto e caótico imediatamente, mas um suspiro coletivo de choque e descrença que percorreu o ambiente como uma onda sísmica. Murmúrios surgiram instantaneamente, seguidos por exclamações abafadas. Pedro Alves, o filho da vítima, aquele que com detalhes minuciosos havia testemunhado contra João no julgamento original, reforçando a versão da promotoria, chorando a morte do pai. Era ele o verdadeiro assassino. Li cada palavra relevante da confissão em voz alta, a voz ganhando força e convicção a cada frase que revelava a terrível verdade. Pedro, endividado e desesperado, havia arquitetado o assalto para roubar o próprio pai, que ele sabia guardar dinheiro na loja. Plano deu errado, o pai reagiu, e Pedro, em pânico, o atacou. Ele fugiu pela porta dos fundos, onde um cúmplice o esperava no carro escuro que João viu. Ele havia plantado as impressões digitais de João no balcão, sabendo que o ex-funcionário tinha acesso ao local, desviando a culpa para ele. Sua própria testemunha no julgamento original era um disfarce, uma atuação calculada para parecer a vítima perfeita. Enquanto eu lia, o silêncio no tribunal era quebrado apenas pela minha voz e pelos murmúrios chocados da plateia. O rosto do promotor que recebeu a confissão estava lívido, seus olhos fixos nos papéis em minhas mãos. João, ao meu lado, desabou em soluços, não mais de dor ou desespero, mas de um alívio catártico, incontrolável. Um choro que liberava 20 anos de confinamento, dor e injustiça. Seus ombros tremiam. O juiz, com a expressão chocada, olhou para Pedro Alves na confissão. Depois para onde João estava sentado, sua face uma mistura de incredulidade e solenidade. O Dr. Costa, o promotor do caso original, não estava na sala, mas seu trabalho estava sendo desmantelado ali, ao vivo. O clímax não foi uma luta física, mas a explosão controlada de uma verdade reprimida por 2 décadas. A revelação que colocou o filho no lugar do réu e o réu no lugar da vítima, virando o mundo de cabeça para baixo em questão de minutos. A injustiça, finalmente, estava sendo desmascarada. Com a leitura da confissão concluída, o juiz, visivelmente emocionado e com a voz embargada, declarou a confissão válida e ordenou a anulação imediata da condenação de João Costa, 20 anos após a sentença original. A sala de audiências, antes silenciosa e tensa, explodiu em um misto de choque, murmúrios de surpresa e aplausos contidos de alguns presentes que acompanhavam o drama. Eu me ajoelhei ao lado de João, abraçando-o enquanto ele soluçava incontrolavelmente. Um choro que carregava o peso de 20 anos de vida perdida, de dignidade roubada, de noites na prisão. As algemas foram removidas de seus pulsos, um gesto simples que simbolizava a liberdade que ele aguardava há tanto tempo. Do lado de fora da sala, a família de João o esperava menos sua esposa. Agora uma mulher idosa com o rosto marcado pela espera e pela dor. É Suíz Filhos,
que eram crianças quando ele foi preso e agora eram adultos, com suas próprias vidas e famílias, parte da qual João não pôde testemunhar. Vê-lo sair da sala, cambaleante de emoção e cansaço, e ser envolvido nos braços de seus entes. Queridos, foi um momento de pura catarse, uma cena de reencontro que me partiu o coração e o preencheu ao mesmo tempo. Recebi a notícia, logo em seguida, de que Pedro Alves havia falecido no hospital poucas horas após assinar a confissão. A culpa o consumiu até o fim, e talvez a confissão tenha sido sua maneira tardia e desesperada de buscar algum tipo de redenção, de aliviar o peso insuportável que carregava. A justiça, de certa forma, o alcançou em seus últimos momentos, não através da punição legal, mas através da sua própria consciência. João saiu livre, um homem cuja honra havia sido restaurada, mas com 20 anos insubstituíveis de sua vida, roubados pelo erro do sistema e pela maldade de outro. Aquele caso, o caso de João Costa, e os 20 anos que levaram para que a verdade viesse à tona. Marcou minha alma como advogada e como ser humano de uma forma que nenhum outro caso jamais fez. Ele me ensinou que a justiça nem sempre é rápida. Muitas vezes, ela é uma planta teimosa que cresce lentamente em solo árido e hostil. Ele me ensinou que o sistema legal, apesar de seus princípios e regras, pode falhar miseravelmente. Pode se apegar a narrativas convenientes e ignorar a verdade em sua pressa de fechar casos. Mas, acima de tudo, ele me ensinou sobre a resiliência indomável do espírito humano, sobre a força inabalável da fé de um homem inocente que se recusou a ser definido pela injustiça, e sobre a importância crucial da perseverança, mesmo quando a esperança parece completamente morta. A vitória de João foi, sem dúvida, a maior da minha carreira, o ápice de uma luta de 20 anos. Mas veio com um custo trágico de 2 décadas perdidas. Uma lembrança constante e dolorosa de que a verdade pode se esconder por muito tempo, disfarçada de mentira, mas no fim, sempre encontra um caminho para a luz. Não importa quão estreito ou difícil ele seja. Às vezes, a maior vitória não está em vencer rapidamente, mas em quase perder tudo. E ainda assim, não desistir de buscar a verdade, mesmo quando o mundo insiste que ela não existe. E assim, mais um caso. Um daqueles que testam os limites da fé na justiça chega ao seu veredito, porque no fim, a verdade, por mais que seja enterrada ou distorcida, sempre encontra um jeito de vir à tona. Eu te vejo no nosso próximo encontro aqui no Casos de Fórum, onde as histórias reais do tribunal revelam as complexidades da vida e a incessante busca pela justiça.